Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan com inovação e tecnologia. Hoje estamos aí com as turmas de Catalão e Rio Verde, com a UC Projetos Elétricos Industriais. Professor Alan vai estar passando para vocês aí vários detalhes das atividades e passando também uma parte do conteúdo para vocês. Obrigado novamente pela sua presença. Vamos aguardar alguns minutinhos para iniciar as nossas atividades. Pessoal, então aqui dando continuidade, vamos verificar aqui como está aí o andamento das atividades dos nossos alunos. Então, clicando aqui em situação de aprendizagem, vou verificar aqui como é que está o envio da primeira atividade. Aí, apenas um aluno enviou a atividade. Na segunda também, apenas um aluno tem enviado a atividade. Por isso, temos que fazer aí um plano de ação para estar enviando aí, completando essas atividades. Caso você esteja assistindo a aula hoje ou vendo essa aula gravada, a hora é agora para você desenvolver sua atividade, ok? Não deixe para um último momento você enviar suas atividades, que às vezes pode acumular. A nossa C termina dia 2/5. Por isso, se organize da melhor forma possível para enviar suas atividades. O professor Alan preparou aí uma mega aula para vocês para estar explicando e falando aí um pouco das atividades e parte do nosso conteúdo. Então aqui, pessoal, a nossa matéria é, vou colocar aqui, ó. A nossa matéria é projetos elétricos industriais. Como fazer um projeto elétrico industrial, pessoal? Nós temos que levantar as informações sobre o local, identificar as necessidades elétricas aí dos nossos projetos da fábrica, desenhar o projeto e calcular as cargas. Esse desenho, geralmente utilizamos softwares, né, específicos para estar realizando esses projetos elétricos industriais de acordo com a demanda do local, ok? A gente tem uma demanda aí provável do local onde a gente vai realizar aí a instalação ou já tem a instalação, temos que fazer esse projeto.
e tipo de plantas elétricas e elaborar documentos. Por quê? Porque, de acordo com a NR10, com a norma regulamentadora para instalação e manutenção aí na parte elétrica com segurança, nós temos uma base aí de 75 quilowatts, ok? Que é aproximadamente 66 kVA, que a empresa precisa ter um prontuário que tenha todas essas documentações, como projeto unifilar, multifilar, da cabine de força, identificações de vários equipamentos aí que uma fábrica pode ter. Caso tenha uma parte de manutenção, desligamento ou modificação, a hora é naquele momento para fazer a sua modificação no projeto. Quando o outro profissional vir realizar a manutenção, ele tem a descrição correta da parte que foi modificada. Por isso, é interessante que tenha os projetos elétricos industriais. O profissional técnico em eletrotécnica, eletromecânica, parte do curso superior também, ele precisa do projeto da máquina e equipamento para estar realizando tanto a instalação como a manutenção do equipamento. Por isso, é de suma importância que as empresas trabalhem aí com os projetos elétricos industriais para a parte de instalação, manutenção e uma nova tecnologia que surge aí que vai ser inserida na fábrica. No nosso caso, explicando aí a atividade, nós temos a parte de um orçamento aí para um cliente que nós falamos que é a elaboração do projeto elétrico de uma subestação de pequeno porte. Esse orçamento ele tem que englobar aí diversos documentos. Esses documentos são regidos aí de acordo com a nossa norma técnica NR10. Como eu falei para vocês, nós temos que fazer um prontuário. Esse prontuário tem que ter as documentações, tem que ter a parte aí completa da nossa subestação. Neste caso, vamos fazer aí esse orçamento que tem que incluir a parte de documentação, atividades necessárias, e nesse documento vai ter a parte de iluminação, força, SPDA, que é o SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, conhecido mais como para-raio, ok? Seria uma parte completa desse orçamento, ok? O interessante no orçamento, você tem que colocar, além dos valores, você tem que colocar o valor que você tem que ter em porcentagem para iniciar a atividade, porque você vai ter vários funcionários que vai trabalhar com você. Além disso, você tem que incluir os detalhes dos EPIs e EPC. EPIs são equipamentos de proteção individual que os funcionários têm que utilizar, e os EPCs são equipamentos de proteção coletiva, que faz parte ali do desenvolvimento do trabalho, que a gente tem que utilizar andame, cone, fita zebrada, placas de sinalização, sistema de medição que os funcionários têm que utilizar, ok? Então aqui o professor Alan demonstra para vocês, certo? Uma parte básica aí do nosso projeto elétrico, uma parte de orçamento que seria aí, por exemplo, um poste, transformador. Aqui é a parte de média tensão, parte de alta, nós temos aí chegando 13,8 kV, 13.800 volts. Esse é um transformador, por exemplo, de 102,5 kVA, que é kilovolt ampere. Aí a entrada aqui, quando entra o valor de tensão do transformador, pessoal, nós chamamos de primário. E a saída que rebaixa o valor, nós chamamos de secundário, ok? Temos a parte de primário e a saída é secundária. Essa saída do transformador pode ser 220 volts ou 127 volts. 220 volts, por exemplo, para o estado de Goiás. 220 volts monofásico. 127 volts monofásico para o estado de Goiás. Para o estado de... Para a cidade aí,
em Naviraí, por exemplo, ok? Certo? Esses detalhes aí é de acordo com a tensão monofásica de cada estado. Trifásico, no caso do estado de Goiás, é 380 volts, e trifásico no estado de São Paulo é 220 volts, certo? Aqui nós temos os detalhes do poste, do transformador, da saída do transformador, aqui no caso está indo subterrâneo, poderia ser aéreo. Lembrando que aqui é uma rede convencional e geralmente estamos trabalhando com a rede compacta, que é uma parte mais de inovação e tecnologia que evita aí, não, basicamente aí de 70% a 80% o curto-circuito, porque as fases são isoladas. Nesse sistema convencional, aqui os condutores são desencapados, né? Não tem isolação. Então, por exemplo, o neutro ele é sem isolação, as fases R e ST é sem isolação, ou ABC, como você querer chamar, é sem isolação. Sistema convencional não, passa o neutro, desencapado, e as fases são totalmente isoladas, ok? Aqui no caso está indo para o sistema subterrâneo, que nós chamamos. Lembrando que quando você trabalha com sistema subterrâneo, você tem que utilizar aí um condutor com isolação específica que nós chamamos EPR XLPE, que é aproximadamente a dissipação do calor aí, pode chegar até 90 graus Celsius, com a isolação de 1 kV, que é 1 kV, ok? E aqui nós temos, por exemplo, a proteção geral do nosso centro de distribuição, beleza? Esse aí é um exemplo aí do nosso orçamento aí de uma subestação de pequeno porte. Aqui o professor Alan demonstra a parte interna da subestação obrigada. Então, você entrando na subestação, o que que nós temos? Temos dispositivos de proteção, dispositivos de medição, dispositivos de proteção como fusível NH, que é já um valor de corrente mais alta. Temos disjuntor, que nós chamamos que a corrente é mais alta. Tem um disjuntor chamado disjuntor tipo caixa. Aí já fica a curiosidade para você fazer pesquisa na internet. O disjuntor tipo caixa já é um disjuntor mais potente, que tem uma estrutura aí que você faz a regulagem de corrente dele, ok? Então nós temos aí disjuntor para alta tensão, que é esse grandão aí que você está vendo aí, ó. Nós temos chave, né, para fazer a abertura aí da nossa subestação com segurança. Sistema de aterramento completo para evitar aí um possível choque elétrico, uma fuga de corrente que venha a ter, ou o próprio curto-circuito, beleza? Lembrando que esse sistema tudo aqui tem uma barreira que protege para o cidadão entrar, ok? Para entrar aqui nesse local, ele vai ter que retirar aqui os cadeados, né, as proteções para ele entrar e realizar a manutenção. O sistema de medição e proteção, geralmente a gente trabalha com TC e TP. TC são transformadores de corrente e TP é transformador de potencial. TC a gente liga em série e TP a gente liga em paralelo, ok? Quando você vai acessar esse ambiente aqui, você tem que ter um curso de segurança chamado NR10. Tem que ter um curso de CEP, Sistema Elétrico de Potência. Tem que ter NR10 para alta tensão, ok? Para CEP, que é um valor de alta tensão. E quem fez esses cursos aqui de segurança, ele sabe que para acessar a nossa subestação não pode ser sozinho. Tem que ser em dupla, porque caso o colega passe mal, tenha algum problema, aí tem uma pessoa lá para socorrer, ok? Que também tem que ter o curso. Dando continuidade aí na nossa atividade, o professor Alan demonstra aí subestação externa, né? Aí já é uma subestação de grande potência. Outra subestação externa. Essa aqui tá à vista de cima, né, da subestação. Outra subestação externa, de alta potência também.
Essa daqui com um sistema de chaveamento aí, ó, bem legal. Essa aqui bem utilizada em fazenda, né? Tem um transformador, temos aqui a chave fusível aqui e tem aqui a tubulação para sair internamente. Temos aí a subestação externa também de grande potência. Essa aqui já é a subestação interna, que a gente chama também de subestação obrigada, tá, pessoal? Essa aqui é bem legal, que o transformador, tudo fica aqui dentro, aqui, ó. E aí nós temos a parte aí da subestação interna, o cubículo de proteção, transformador. E aí na nossa atividade, nós temos o que nós chamamos de planilha orçamentária, complementando aí o orçamento aí da nossa atividade. Nessa atividade, você tem que apresentar, aqui está como modelo, temos uma planilha orçamentária, onde nós temos, por exemplo, colocar a obra, descrição, local, cliente, unidade e o valor. Por exemplo, aqui tem a descrição completa da nossa instalação da subestação. Nós temos aqui a parte de execução do serviço, os local, cliente e temos aqui o valor total. Os detalhes a mais aqui da nossa planilha orçamentária está aqui a descrição, ok? Então, esse aí é um exemplo de planilha orçamentária para a subestação. Lembrando que temos que colocar a obra, descrição, local, cliente, unidades e o valor total, logicamente. Outro exemplo que o professor Alan passa é sobre uma planilha orçamentária aí, com custo direto, onde você tem que colocar também a obra, endereço, cliente, unidades, valor de unidade. Neste caso aqui, ó, tá dando 671.407,65. Aqui está bem descrito, tem os itens, código, descrição, fonte, unidade, quantidade, preço unitário, custo direto e o custo total, ok? Então aqui você deixa bem descrito aqui o que que vai estar utilizando. Temos aí as fontes, né? E os detalhes do preço total final, ok? Lembrando que nós estamos aí, o professor Alan está explicando a parte da atividade um que você tem que desenvolver uma planilha orçamentária aí de uma subestação de pequeno porte. Outra parte aqui de uma planilha orçamentária, aí já tem as partes da curva ABC, tem a parte do imposto, grupo, item, discriminação seria a descrição, fonte revisada, composição, revisado, BDI e o total. Ou seja, seria aí um orçamento completo aí também da nossa subestação de pequeno porte, só que com todos os detalhes, né? Como eletroduto, caixa de alvenaria, arruela, bucha, parafuso, conector e assim sucessivamente, ok? Então, professor Alan passando vários exemplos aí de planilhas orçamentárias aí de uma pequena subestação. Aqui nesse detalhe nós temos empresa aí Mega Projetos Industriais aí, desenvolvendo aí também o item, descrição, aqui já está a descrição, né? Temos a parte de fatores de correção, como a parte do estimativa de homem-hora, como engenheiro, projetista, desenhista, parte de administração, eu colocaria aqui também financeiro e outros detalhes a mais. Temos aqui os valores totais aqui e temos aqui observações e comentários que a gente pode colocar aqui, né? Fora aqui, que está fora do escopo, mas tem que participar aí da nossa atividade.
Lembrando, o professor Alan está explicando aí a planilha de preços de uma pequena subestação utilizada aí, por exemplo, com entrada de 13,8 kV e saída 380 volts barra 220 volts monofásico. Depois de ter explicado a primeira atividade, que é sobre a nossa planilha orçamentária, nós temos aqui que desenvolver o que nós chamamos de memorial descritivo. Pessoal, o que é o memorial descritivo só para uma pequena subestação aí, de pequeno porte aí, mas de forma geral? Você pensa em memorial descritivo, ele tem que seguir a nossa norma técnica NBR 5410/2004, que é sobre as questões de segurança na área elétrica, mas o detalhe específico, você pensa que esse memorial descritivo não é só você falar, quanto que é para instalar uma tomada. Ah, é tanto. Não, você tem que fazer toda a descrição, por que que você vai instalar essa tomada, como que é feita essa tomada. Por exemplo, o professor Alan trabalha com instalação e manutenção até hoje. Aí a pessoa pega, liga para mim e fala, não, quero instalar uma tomada aqui. Aí eu não posso passar o valor para ele. Por quê? O que que acontece? Eu não sei se tem que passar essa fiação por cima, se essa fiação aí tem que vir de uma distância de 10 metros, de 20 metros, 15 metros. Eu não sei se tem que acessar um forro de gesso, um forro paulista, se não tem forro, se é telha eternite, se não é. Então eu tenho que ir no local, fazer aí um pré-levantamento para passar aí de forma mais completa esse orçamento. Você pensa no memorial descritivo, você tem que passar aí uma descrição bem completa de todos os detalhes aí da instalação e manutenção que você vai fazer, ok? Certo? Então você pensa que o memorial descritivo ele é bem detalhado, porque a empresa que pede para você fazer o memorial descritivo é porque a empresa já sabe que a sua empresa é uma empresa consolidada, que passa um orçamento bem completo aí sobre todos os detalhes aí de instalação e manutenção. Então, nessa atividade 2, nós vamos ter que desenvolver o memorial descritivo. O que que tem nesse memorial descritivo que a gente tem que fazer, pessoal? Tem que ter a localização da obra, logicamente, proprietário, né? A empresa. Tem que ter detalhe de cada etapa aí da nossa instalação, construção, manutenção, ter parte da alvenaria. Vai ter alvenaria? Não vai ter, você tem que colocar, porque senão depois eles querem inventar de inserir. Não, mas já foi desenvolvido nosso projeto. Acabamento, conceituação do projeto, normas técnicas vigentes adotadas, premissas básicas adotadas durante o projeto, objetivos do projeto, detalhamento dos materiais empregados e demais detalhes que podem ser importantes para o atendimento completo do projeto. Ok? Então, um exemplo aí de um memorial descritivo na parte aí de um software aí que nós utilizamos, ok? Então, você pode ver aí que tem vários detalhes aí da empresa, onde aqui no software a gente pode demonstrar vários detalhes, como quadro de carga, como detalhes aí dos materiais que serão utilizados durante a manutenção ou instalação da subestação de pequeno porte. Um exemplo de memorial descritivo: introdução, objetivo, normas técnicas, diretrizes, especificações técnicas, certo? Condutores que serão utilizados, disjuntores que vão ser utilizados. Você pode notar aqui que eu coloquei disjuntor tipo caixa moldado. DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico, ok? Caixas de passagem que vão ser utilizadas e normas técnicas aplicáveis. Um exemplo aqui de memorial descritivo, temos aqui município, endereço, dados do proprietário. Um outro exemplo aqui de memorial descritivo, que o professor Alan passa para você,
Objetivo, normas técnicas, normas regulamentadoras, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Normas da DCD, o que que é a DCD? É a nossa distribuidora de combustíveis e derivados, onde vai ser feita aí a instalação aí dos transformadores, sistema de proteção, que é a nossa subestação. Você tem que colocar aí uns documentos de referência, aterramento, sistema de para-raio e colocar também as suas considerações finais. Na parte de iluminação, você tem que utilizar a parte de eficiência energética como LED, para uma eficiência energética melhor, né? E as tomadas, você vai ter tomada de uso geral de 10 amperes e tomada de uso específico de 20 amperes acima, né? De acordo com a potência do equipamento. Então, você pode anotar aqui, como exemplo aqui, um projeto básico da subestação que vai ser feito aí. Nós temos que colocar o nosso objetivo, normas aplicáveis, como eu falei para vocês, NR10, NR12, NR17, NR26. NR26 é bastante importante, que envolve a parte de sinalização e segurança, ok? Várias normas técnicas que nós temos que colocar aqui, que vão ser seguidas durante aí a instalação, ok? Uma das normas importantes é a NBS 5410, que trabalha aí com a parte de instalação e manutenção para baixa tensão. Temos aí a parte de instalação, tanto tomada geral de uso específico, que nós chamamos aí a parte da execução, né, das instalações elétricas de baixa tensão. Continuando aí o memorial descritivo, você tem que colocar também a definição do escopo do seu projeto, que é o que que inclui aí o seu projeto. Tá, ele inclui projeto de força, iluminação, aterramento, SPDA, dimensionamento e especificações dos equipamentos que vão ser utilizados. Subestação não tem jeito, pessoal. Tem que ter uma ART, que é uma responsabilidade técnica dos profissionais que vão estar trabalhando. A empresa que vai realizar aí a instalação da subestação, ela faz uma ART aí sobre o projeto que vai ser desenvolvido nesse local. Distribuição de força, ok? Aqui um exemplo bem claro aqui sobre o aterramento. Tá aqui o nosso aterramento, que vai ter que envolver aí a parte de haste de cobre ou copper weld ou cantoneira. Temos aí, por exemplo, o exemplo do aterramento, como os eletrodos que vai direto na terra. Temos aqui o condutor do aterramento, que é a cordoalha que a gente utiliza, por exemplo, 10 milímetros. Conexão de aterramento, eletrodo de aterramento. Geralmente, para a subestação, nós utilizamos não conector de pressão, utilizamos solda isotérmica. Você tem tipo uma forma, certo? Depois eu vou passar para vocês. Tem uma forma onde você coloca ali a parte de conexão da cordoalha mais a haste. Aí o que acontece? Você põe o fogo, tem pólvora ali, pô, vai soldar, você dá uma batidinha para tirar a sujeira ali. Pronto, foi feita a solda do jeito que você quer. Lembrando, para sistema para raio, é alto. Como é alto, por exemplo, coloca naquelas caixas d'água de metal, galpão, hospital, desculpa, prédio, e aí vai. Aí o que que a gente faz? A gente utiliza um sistema de iluminação e coloca uma fotocélula. Aí essa fotocélula, que é equipamento ali abaixo da luminária, quando fica escuro, ele pega, faz o acionamento do relé e liga a lâmpada. A lâmpada tem que ficar ligada direto ou piscando, porque passa aqueles aviões
comercial de pequeno porte que ele tem que enxergar ali que tem um ponto que pode atrapalhar ali o seu sistema de voo, ok? Então é de suma importância que esses locais aí, como prédio, caixa d'água alto, bastante alto, aquelas de metal, galpão, tem que ter o sistema de iluminação para identificação visual aí para o piloto do avião, ok? Então, a nossa parte aqui do nosso memorial descritivo tem o SPDA, aterramento, eletrodo aí da parte completa, nosso sistema de aterramento, iluminação e tomadas. Iluminação, vamos trabalhar com iluminação LED, e tomada vai ser a tomada de uso geral e para específico vai ser tomada de uso específico. Então, nas considerações finais, nós temos aqui a nossa parte aqui, que diz especificamente o percentual que você vai precisar para começar aí a desenvolver o nosso projeto. Então, você imagina que tem uma equipe, essa equipe é grande, que é para fazer a instalação completa. Você precisa da parte de transporte, de alimentação, a parte de desenvolvimento e tudo mais. É, E aí, neste caso, são 10% do valor global, 70% do valor do documento ou atividade e 20% do documento ou atividade também, ok? Certo? É, Aí você tem o valor completo aí do seu sistema de pagamento. Detalhe que muitas empresas trabalham com um prazo aí de até 120 dias para realizar o pagamento. Por isso que você tem que organizar, às vezes, uma reunião com o pessoal do sistema financeiro para decidir parte a parte aí desse detalhe do pagamento. Porque depois que fecha o contrato, não adianta reclamar, porque vai falar, ó, você assinou o contrato e tudo mais, tem que seguir as datas de pagamento, que vai ser tal dia para tal dia, tal. Então você tem que verificar esses detalhes, porque a sua equipe não tem jeito, vai ter a parte de almoço, vai ter a parte de transporte, às vezes vai ter que comprar um EPI, você vai ter que ter o apoio do pessoal da administração, vai ter que ter o apoio do pessoal do financeiro e demais detalhes. A nossa próxima atividade, que é a atividade 3 aí, nós temos a parte de dimensionamento de eletroduto. Quando a gente trabalha com corrente bem elevada, nós temos uma bitola do cabeamento alto. Quando você está trabalhando com tomada, iluminação basicamente, seguindo a norma técnica, no mínimo a gente utiliza aí a bitola de 1,5 milímetros quadrados. Quando você trabalha com tomadas de uso geral, você trabalha com aproximadamente 2,5 milímetros quadrados. E quando você trabalha aí com tomada de uso específico, é um valor aí de acordo com a potência e corrente desse equipamento, ok? Por isso, quando você vai fazer a instalação de grande porte com a corrente mais elevada, você vai utilizar disjuntor tipo caixa, que é um disjuntor maior, você vai utilizar fusível NH e vai utilizar também aí condutores com bitola maior, por exemplo, aproximadamente 95 milímetros. Então, você imagina que você tem um condutor neutro, tem a fase A, B e C, ou R e S, T. São quatro condutores de 95 milímetros. Vai ter que ser aí uma mangueira ou um eletroduto bem elevado para
comportar todos esses condutores. Pessoal, mas eu posso entupir o eletroduto? Não pode, porque nós temos que seguir a norma técnica NBR 5410, que fala sobre esses detalhes. Quanto mais condutores você coloca dentro do eletroduto ou mangueira, pessoal, o que que acontece? Eleva a temperatura. Quando eleva muito a temperatura do condutor, acontece um detalhe que chamamos de queda de tensão. O que que essa queda de tensão pode desenvolver aí? A parte de instalação e manutenção, principalmente que é a corrente mais elevada, às vezes diversos equipamentos podem aí não funcionar corretamente porque não tem um valor de tensão adequado. Por isso que nós temos que respeitar esses detalhes da norma técnica. Esses detalhes da norma técnica diz aproximadamente são 60% livre e 40% ocupado, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Então, é 60% livre e 40% ocupado. Pessoal, mas por aí eu vejo tudo ocupado aqui, ó. Esse eletroduto aqui cheio de condutor. Mas o detalhe é o seguinte, essa atividade aqui fala justamente para você ter essa ideia como técnico, né? Tanto técnico como engenheiro, quem tiver eletricista, quem tiver fazendo instalação, ele não pode entupir o eletroduto ou mangueira, certo? Por quê? Por causa do seguinte, porque eleva a temperatura e a facilidade de fechar um curto-circuito, de elevar a corrente, de ter uma sobrecarga, de danificar o nosso circuito elétrico, é muito elevado, principalmente na época de calor. Aí o detalhe é o seguinte, para o cidadão entope o eletroduto de condutores, na hora que ele vai realizar a manutenção, ele não dá conta, certo? Por quê? Porque ali vai fechar um curto-circuito, você pensa que os condutores vai tudo um interligar no outro assim, ó, derrete em um e interliga no outro. Não tem para onde correr, porque a temperatura elevou demais. A temperatura elevou demais, derreteu a isolação e fechou um curto-circuito. Por isso, devemos respeitar aí 60% livre e 40% ocupado. Para isso, o professor Alan demonstrou aqui para você a bitola aí dos condutores de 95 milímetros, ok? Com isolação de 1 kV. Então, tem aqui um neutro e nós temos aqui o condutor fácil. Se você notar aí, não precisa nem de eu ampliar, você vai ver que as características estão descritas no próprio condutor, beleza? Então ele está aí com a isolação até 90 graus aí, ó. Suporta aí dissipação até 90 graus. Um exemplo agora que o professor Alan gosta de passar é na prática, né? Então nós temos aqui, ó, um sistema de cabeamento que está aqui no edifício, né? Passando aí, principalmente para ter a parte de ventilação entre condutores. Então aqui o professor Alan está demonstrando para vocês aí, ó, como nós fazemos aí. Nós seguimos aí a norma técnica NBS 5410. Nessa norma NBS 5410, você vai pegar a tabela chamada tabela A e tabela D. Nós temos muito velho de tabela. Falando para vocês sobre a norma técnica, você tem que pegar a seção do condutor. Qual o condutor que eu vou utilizar? 95 milímetros. Quantos condutores vai ter dentro desse eletroduto? Vai ser quatro, porque vai ser o neutro e as três fases, ó, R, S, T ou A, B, C. Então, o neutro mais os três condutores. E aí, nós temos aqui, ó, 95 milímetros, a seção do condutor, e nós temos quatro condutores. Aí você desce aqui, ó, 95, bateu quatro condutores, então vai dar 60 milímetros. Então, nós vamos ter aí um eletroduto de 60 milímetros.
ok? Essa foi a nossa última atividade. Aí o professor Alan vai aproveitar a última, tá acabando aqui, a nossa, fazer uma pré-revisão para vocês. Então, o professor Alan falou aí sobre os projetos eletroindustriais. E aqui nós temos como exemplo a nossa primeira atividade, que é sobre desenvolver um orçamento, começando aí a atividade, né? Fazer um orçamento sobre uma pequena subestação, ou seja, subestação de pequeno porte, ok? Lembrando que subestação de pequeno porte, ela é utilizada porque o empreendimento, a obra, a empresa, o hospital, a faculdade, qualquer lugar aí que atingiu uma potência acima de 75 quilowatts, aproximadamente 66 kVA, tem que utilizar uma demanda contratada que tem que ter uma subestação, transformador, sistema de proteção, temos que ter disjuntor, disjuntor tipo caixa, tem que ter chave fusível e demais detalhes, sistema de medição, como o professor Alan explicou durante a aula. Aqui então nós temos o exemplo de uma planilha orçamentária que temos que desenvolver no nosso exercício. Temos aí um exemplo aí de planilha orçamentária aí sobre a DCD, que é a distribuidora de combustíveis e derivados, certo? Com detalhes de descrição, fatores de correção, estimativa homem-hora e o valor total. Na nossa atividade 2, que é mais completa, que são todos os detalhes aí do nosso orçamento, utilizamos a parte que nós chamamos de memorial descritivo. Memorial descritivo de qualquer tipo de instalação elétrica, ou da parte de alvenaria, ou da parte de marcenaria, de tudo que é parte, você pensa que é um orçamento bem completo aí, com a descrição de tudo que vai ser feito na parte de instalação e manutenção. Isso aí é bom que te resguarda, caso o orçamento for aprovado. Aí vocês estão realizando a instalação e acontece da empresa, do empresário, falar, olha, vocês estão fazendo instalação, aproveita para a instalação daquele barracão lá, do pessoal lá, não sei o quê. Ah, não, beleza. Como está fora do nosso projeto, do nosso memorial descritivo, nós vamos desenvolver um novo orçamento aí, bem completinho, para estar realizando a instalação daquele local, ok? Porque senão acha que você tem que fazer a instalação de tudo que é lugar na empresa. Não, não funciona assim. Por isso que você faz o contrato, memorial descritivo, bem detalhado, e depois senta com o pessoal, faz uma reunião geral e verifica aí todos os detalhes do seu contrato, ok? Passei aqui os detalhes que é colocado na parte do memorial descritivo. Dei um exemplo aqui sobre o memorial descritivo no nosso desenho assistido por computador, que nós chamamos de AutoCAD, que você desenvolve vários projetos aí nesse software para estar passando para o empresário. Falei sobre exemplos e modelos de memorial descritivo. Um exemplo geral, como você monta o memorial descritivo. Então, o professor Alan explicou parte a parte aí, falando, olha, coloca no seu memorial descritivo objetivo, normas, documentação de referência, considerações finais, sistema de aterramento, SPDA, eliminação tomadas e considerações finais. De forma geral, apresentei aqui os detalhes do memorial descritivo, as normas técnicas vigentes, definição do escopo do nosso memorial descritivo, falei sobre distribuição de força,
sobre o nosso SPDA e o aterramento, com vários detalhes, incluindo a parte de iluminação e tomadas. De forma geral, apresentei todos os detalhes do memorial descritivo e finalizei com as considerações finais. Nessa parte de suma importância, nós temos aí o dimensionamento dos condutores com os nossos eletrodutos, que tem que utilizar aí condutores, por exemplo, de aproximadamente 95 milímetros. Fizemos o cálculo de acordo com a norma técnica NBR 5410, seguindo aí os detalhes de 60% livre do eletroduto e 40% ocupado. Aqui nós temos aqui o detalhe de um cabeamento de 95 milímetros. Para você que nunca viu, sistema de cabeamento aí de 95 milímetros, está aí tanto no neutro como na fase, né, que a gente utiliza, com isolação de 1 kV. O detalhe é que as características desse cabeamento que vai subterrâneo, nós temos aí as características dele, está aqui a dissipação até 90 graus. Aqui um exemplo prático, utilizado aí de sistema de cabeamento. Por exemplo, nós temos as fases R e ST aqui, né? Sistema de ventilação bem legal e distanciamento entre o sistema de cabeamento. Seguindo aí a norma técnica NBR 5410, tabela A e tabela D, cabeamento 95 milímetros, condutores 4, fase IRST e o neutro. O eletroduto que vamos utilizar é o de 60 milímetros, ok? Quando você chega na distribuidora elétrica ou loja elétrica aí que já é de médio a grande porte, ele já tem um software lá que faz todo esse cálculo para você. Só você falar para eles qual que é a quantidade de condutores e a bitola do condutor que você vai utilizar. Pessoal, então essa aí foi a nossa aula de hoje. Edson Carlos, espero aí que você tenha gostado da nossa aula. Você que está assistindo essa aula gravada, não se esqueça aí de aproveitar, assistir passo a passo para você desenvolver as atividades. Como nós temos aí diversas atividades, não deixe para o último momento para desenvolver sua atividade. Então, nós temos diversas atividades aí que você tem que desenvolver. Então, estamos com o pessoal tanto de Rio Verde como de Catalão. Catalão é a nossa última web aula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar a mensagem para o professor Alan, que ele vai estar acompanhando vocês. Tem tanto meu WhatsApp, como também a parte aí na plataforma que tem o sistema de mensagem. Edson e Elber, obrigado aí pela presença aí. Temos que finalizar aí a nossa aula de hoje. Expliquei todas as atividades. Pessoal, eu agradeço aí a presença de vocês, tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem pro professor. Elber chegou agora, por último, né? Finalzinho da aula, mas chegou. E Edson, muito obrigado também pela presença, tá bom? Qualquer dúvida, vocês mandam aí a mensagem pro professor Alan. Pode mandar pelo WhatsApp e pode mandar também pela plataforma, tá bom? Perfeito, Alan. Muito obrigado. Excelente aula. Falou. Obrigado, hein? Tenha uma ótima semana. Começando a semana. Obrigado. Tchau, tchau.